Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Olha, hoje nós vamos iniciar o Sermão do Monte. Isso, vamos começar aqui Mateus capítulo 5. O capítulo 5, ele é um capítulo um pouco extenso, então nós não vamos falar de todo o capítulo nesta única videoaula. Nós vamos dividir o capítulo 5 em duas partes. E hoje nós vamos estar então vendo a primeira parte, que fala do verso 1 e vai tratar até o verso 20, ok? Bom, antes de iniciarmos aqui, eu quero dizer para você que todo esse conteúdo de estudo bíblico que nós estamos vendo aqui dos evangelhos faz parte de um projeto que nós iniciamos agora em 2023, através de um grupo de estudo bíblico online. E você está convidado aqui por mim a fazer parte desse projeto. Eu vou deixar um número de WhatsApp aqui embaixo na descrição para que você possa entrar em contato comigo caso você tenha interesse, e depois eu vou te dar todas as coordenadas para poder participar deste projeto. Qual é a vantagem de você participar conosco do estudo bíblico online? É que você vai ter acesso a todo o material que nós utilizamos nessa videoaula, para que você possa consultar e até mesmo utilizar aí em um estudo posterior que você possa vir a querer ministrar. Amém? Portanto, venha participar conosco, será um prazer ter a sua companhia. Já que estamos falando disso, na descrição também eu vou deixar para você o endereço, para que você possa acompanhar e seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo para você, na descrição. E claro, você que está chegando agora aqui, não conhecia o canal do Peregrino, seja muito bem-vindo, mas já aproveita e faz aqui a tua inscrição, vamos caminhar junto, nos dê o privilégio de ter a sua companhia nessa jornada. Não esqueça de ativar o sininho, para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Antes de iniciar, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe nesse momento. Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos uma parte da Tua palavra. Senhor, mais do que conhecimento, nossa alma está ansiosa e desejosa por ouvir a Tua voz. Fala então, Senhor, ao nosso coração através destes textos bíblicos. Que nós possamos aprender, Senhor, mais de Ti e que tudo aquilo que nós possamos vir a ver neste dia, nesta aula, possa, Senhor, nos trazer direção e que nós possamos, ó Pai, através disso, sermos filhos mais fiéis e mais obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos? Olha, enquanto você, pegando aí a tua Bíblia, vai abrindo em Mateus capítulo 5, eu vou aqui fazer para você uma pequena introdução, até porque o Sermão do Monte ele é um texto extremamente importante aqui no Evangelho. E você vai ver que ele, por si, é muito fascinante, por ele trazer para nós algumas verdades simples, mas, no entanto, extremamente profundas naquilo que diz respeito ao ser e ao agir de um cristão. Ele é um tipo, queridos, de código de ética do reino de Deus para todos aqueles que desejam seguir ao Rei Jesus. É claro, é óbvio que não se trata aqui de um pré-requisito moral para aqueles que desejam ser salvos. Não, as coisas, você sabe, não funcionam dessa forma. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Só que todos aqueles que são alcançados pela salvação devem, pelo poder do Espírito Santo, procurar seguir, obedecer os ensinamentos que nós vamos ver a partir de hoje. O teólogo John Stott costuma dizer que o Sermão do Monte ele é uma contracultura cristã, ou seja, ele é um conjunto de padrões e de valores que, se forem obedecidos e se forem vividos, vai criar uma sociedade alternativa ou então uma sociedade totalmente contrária aos valores da sociedade que não acredita em Deus. Ao compreendermos melhor, queridos, aquilo que o Senhor Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte, nós vamos poder concluir que a proposta dele é de nos mostrar que, como cristãos, nós somos verdadeiramente e devemos ser separados do mundo. É viver aquilo que nós dizemos aqui nos nossos vídeos.
é viver a santidade. O Sermão do Monte, ele recebeu esse nome, por incrível que pareça, não do Senhor Jesus, mas foi de Santo Agostinho. Ele foi pregado por Cristo Jesus, queridos, com todo o poder e com toda a autoridade. E para quem que ele foi pregado? Para os discípulos e para a multidão que estava seguindo o Senhor Jesus. É interessante porque você vai ouvir falar desse sermão com outros nomes. Algumas pessoas poderão chamá-lo de o compêndio da doutrina de Cristo, ou então o próprio Lucas chama lá em Lucas capítulo 6, 17, de o sermão da planície. Parece até um contrassenso com o sermão do monte, né? Mas é porque Cristo estava no monte e o povo na planície. Ou então também de a carta magna do reino, ou o manifesto do rei, ou até mesmo a cultura cristã. Ele foi pregado num monte que fica ao lado da cidade de Cafarnaum, ali na região do Mar da Galileia, muito provavelmente em uma pequena colina ao lado de Tabgará, também chamado ali de Monte das Beatitudes, ou então Monte da Bem-aventurança, ou das Bem-aventuranças. Quando que ele foi pregado? Acredita-se que ele tenha sido pregado por Jesus na primavera do ano 28 depois de Cristo. Ele começa no capítulo 5 e se estende até o capítulo 7. Ele tem 22 temas aí, de acordo com algumas edições bíblicas, né, que separam os temas, os textos por temas e distribuídos nesses 3 capítulos. Hoje, nesses 20 versículos que iremos estudar, nós veremos apenas 3 temas. Ok? Então vamos começar pelo primeiro. Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 12. Eu estarei utilizando a Bíblia da Nova Almeida Atualizada. Você vai me acompanhando aí na sua versão. Qualquer dúvida, use e abuse dos comentários, ok? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Bom, essa então aqui é a primeira parte. Jesus começa o Sermão do Monte descrevendo, queridos, o caráter do verdadeiro filho do rei. E ele fala de felicidade, e de uma felicidade de ser antes de fazer, ser antes de influenciar. Muitas pessoas procuram querer influenciar o mundo, mas não se preocupam em ser primeiro. Deus primeiro faz em nós, para depois fazer através de nós. E a palavra bem-aventurados, né, do original Macários, significa, queridos, feliz, ou então uma pessoa afortunada, de uma felicidade exuberante, mas uma felicidade aos olhos de Deus e não aí aos olhos do mundo, né? E sobre essa felicidade, eu quero pontuar aqui para você 4 detalhes importantes. Primeiro, a felicidade que o Senhor Jesus traz aqui para nós, ela não se baseia no que a pessoa tem, mas naquilo que a pessoa é. Você em momento algum ouviu o Senhor Jesus dizer: bem-aventurado aquele que tem muitas posses. Não, não é o que a pessoa tem,
mas é aquilo que a pessoa é, relacionado mais a caráter. A felicidade, ela reside no coração e ela é experimentada interiormente, porque a transformação, aquilo que você é, começa de dentro para fora. A felicidade de Deus também, queridos, ela é prometida para todos aqueles que se tornam súditos do rei. Então, se você aceitou o Senhor Jesus, bem-vindo ao time dos bem-aventurados. E a felicidade, queridos, que nos é prometida aqui, ela não é somente uma promessa para o futuro, mas ela também nos atinge no presente e vai nos atingir no futuro, na eternidade. E nós vamos começar então falando dessas bem-aventuranças. A primeira delas diz o seguinte, né? Felizes, vamos traduzir já o bem-aventurado por felizes aí. Felizes os pobres de espírito, ou pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jesus usa a palavra grega pobre, do original ptokos, que descreve, queridos, uma pobreza absoluta. Ele aponta aqui para uma pobreza total, para aquele estado de mendicância. E ele fala, feliz é aquela pessoa que se conscientizou da sua miséria, da sua mendicância espiritual. João Calvino diz que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é um pobre de espírito. William Hendrickson também disse que a estes pertencem, ou deles, são totalmente deles, o reino dos céus. Trata-se aí, queridos, da completa salvação. A soma total das bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o coração e sobre a vida. No Antigo Testamento, queridos, esse comentário agora está na versão da NVT, no estudo, na Bíblia de Estudo da NVT, diz o seguinte, né, que no Antigo Testamento, os pobres, eles são com frequência retratados como pessoas de grande devoção a Deus. Por quê? Porque a opressão dos ricos os levava a confiar na salvação e no livramento que vem do Senhor, e não no poder das riquezas. Tanto no relato de Mateus, como também no relato que Lucas fez, os pobres, eles foram vistos aqui, tratados como, de fato, aquelas pessoas materialmente carentes. Mas carentes do quê? Não de bens materiais, mas de uma carência espiritual, de uma carência a respeito de Deus. Não é um bem material que supre essa carência, mas é a presença de Deus que os torna felizes. O bonito de tudo é que a Bíblia se completa de Gênesis a Apocalipse, e aí quando nós vamos lá em Isaías, capítulo 57, verso 15, nós vamos ver que o texto lá diz o seguinte, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Que bom, né? Queridos, a segunda bem-aventurança fala daqueles que choram. Felizes os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Jesus aqui, mais uma vez também, ele vai usar o extremo, né? Dizendo que o choro aqui, ele vai até a palavra original aí do grego chamada pentoutes. E o pentoutes, ele significa um choro de pranto, daquela pessoa que realmente chora por ter perdido algum ente querido, alguém que amava muito. E aqui Jesus está nos dizendo que nós devemos chorar. Por causa do quê? Por causa da nossa incapacidade espiritual, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados dos nossos irmãos, por causa de todo o mal que prevalece pelo mundo, trazendo tanta desgraça, queridos, tanta dor. A tristeza nos faz chorar diante de Deus. E a recompensa, queridos, é um consolo celestial. Jesus é o consolo para todos aqueles que choram na sua presença. E a consolação de Deus nos acompanhará de acordo com o cumprimento de todas as suas promessas em nossas vidas.
A terceira bem-aventurança fala a respeito da mansidão. E o texto fala, né? Felizes os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. A palavra manso do original praies significa gentil, humilde, atencioso, cortês. E mais uma vez aí John Stott, né, citando ele, diz que a melhor tradução para manso é você ter um espírito gentil à semelhança de Jesus. E qual é a recompensa? A recompensa é herdar a terra. E esse herdar a terra, ele pode ter aqui dois sentidos. Um, no presente. Por quê? Porque o manso vive sobre as bênçãos de Deus, recebendo do Senhor Jesus, de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver. E o outro significado no futuro, quando nós herdaremos a nova terra, o novo céu, quando o Senhor Jesus voltar. Jesus aqui também, queridos, ele se inspira no Salmo 37, verso 11, para contradizer a postura dos mestres da lei da época. Pessoas que naquela época estavam cheias de si, orgulhosos e presunçosos. E o Senhor Jesus fala de uma característica de mansidão. E ele viveu dessa maneira, tendo a sua máxima mansidão exemplificada na sua morte, na cruz do Calvário. A próxima bem-aventurança vai nos falar daquelas pessoas que estão sedentas por justiça. Então, felizes os famintos e sedentos de justiça. Por quê? Porque serão fartos. E Jesus aqui traz uma comparação de duas necessidades humanas para representar a necessidade de se buscar por alimentos para a nossa alma. E ele vai falar então, queridos, que trata-se de um apetite não por coisas materiais, mas espirituais. É a fome e a sede por bebida e comida espiritual. E todos nós que somos cristãos, os cristãos verdadeiros, têm fome e sede de Deus. Nós buscamos nos saciar no Senhor Jesus. E quando nós o encontramos, nós teremos nossa fome saciada e através disso uma vida de retidão, vivendo conforme a vontade do Senhor Jesus. Essa saciez, ela acontece pela imputação dos méritos de Cristo e pela obra santificadora do Espírito Santo na nossa vida. E somente, queridos, um Deus que é Espírito pode suprir uma necessidade espiritual. E nele, estando nele, nós seremos cheios e plenamente saciados. Amém? A próxima bem-aventurança vai falar da misericórdia. E o Senhor já disse, né? Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Se nós pararmos para pensar aqui, fazendo uma pausa, uma reflexão, olhando para as bem-aventuranças anteriores, nós vamos ver que elas tratam da nossa relação com Deus. Só que daqui para frente, a quinta, a sexta e a sétima, vão descrever os resultados da obra de Deus no nosso coração. Então, segundo James Camp, o termo misericordioso, ele vai vir aí do hebraico chesed, e que significa, queridos, habilidade de estar na pele de outra pessoa. Ou seja, você ver e sentir aquilo que o outro está passando. E uma coisa interessante que Deus, ao encarnar em Jesus, ele fez isso por nós. E é por isso, queridos, que nós devemos fazer isso pelo nosso irmão, pelo próximo. Praticar a misericórdia é ter empatia, é dispensar bondade àqueles que sofrem. E qual é a recompensa de quem é misericordioso? É receber de Deus mais misericórdia. Amém? Próxima bem-aventurança, felizes os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. O coração, queridos, quando a Bíblia fala de coração, não é esse músculo que pulsa sangue, mas é aqui, ó, são os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas emoções. E por causa da presença do pecado, o nosso coração, queridos, ele é corrupto, ele é enganoso. É dele que procedem todas as nossas maldades, as sujeiras. E é por isso que o nosso coração precisa ser purificado. Eu já disse aqui em alguns vídeos, nós precisamos ter muito cuidado de umas frases de efeito muito bonita que digam, siga seu coração e seja feliz. Cuidado com isso. Seu coração é enganoso.
Seu coração é corrupto. Ele não vai te levar aonde Deus quer que você vá. Então a felicidade não está em você seguir o seu coração. A felicidade está em você ter o seu coração limpo pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E é dele, queridos, que nós vamos ver que procede tudo aquilo que nós fazemos de mal. E a palavra limpo aqui, do original kataros, indica sinceridade, tal como um metal que ele é limpo e purificado pelo fogo. E também tem relação com integridade, um coração íntegro para adorar a Deus. E a recompensa, queridos, daqueles que têm o seu coração limpo e purificado por Deus, é de nós podermos, através da fé e da comunhão que nós temos, estar com Ele espiritualmente, para que um dia nós possamos estar com Ele face a face. Amém? A próxima bem-aventurança fala da pacificação. E ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, o pacificador, ele está em paz com Deus e ele tem o ministério da reconciliação. Ele não semeia, não vive andando por aí semeando contenda, nem promovendo guerras. A paz, ela é a ausência de inimizades e ela é a presença da salvação de Deus na nossa vida. O pacificador, ele ama os seus inimigos, ele abençoa aqueles que o maldizem, ele ora por aqueles que o perseguem. Um discípulo do Senhor Jesus deve promover a justiça, a retidão, a misericórdia e a reconciliação, porque tudo isso constituem os efeitos da salvação por meio de Cristo Jesus. E a recompensa do pacificador é ser reconhecido, é ser chamado honrosamente como filho do Deus vivo. E a última bem-aventurança fala daqueles que serão perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. E aí Jesus diz: felizes são os que são perseguidos pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus. Todo o cristão, queridos, ele sofre perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Nós somos chamados para sofrer por causa do Evangelho. Olha, se você nunca foi perseguido, não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, alguma coisa tem errado com a sua vida. Talvez as pessoas não estejam nem reconhecendo você como um cristão, e isso é um problema sério. Por quê? Porque nós somos perseguidos por causa da justiça do Senhor Jesus, por vivermos conforme a palavra, por vivermos diferente do mundo, por termos nossos valores e princípios diferentes do que o mundo tem, por não vivermos o politicamente correto que o mundo está querendo introduzir obrigatoriamente na cabeça de todo mundo hoje em dia. E sofremos pela língua maldosa dos ímpios. Só que a palavra aqui fala que os perseguidos receberão o reino dos céus. Aqui nós podemos entender, queridos, que perder bens, perder o nome ou até mesmo a própria vida não é nada perto da promessa que o Senhor Jesus nos fez, aonde nós receberemos um reino eterno, glorioso para todos sempre. Amém? Portanto, a grande recompensa mencionada por Jesus, queridos, é algo que não se adquire pelo sofrimento resultante da prática do bem, mas sim por uma bênção de Deus àqueles que se manifestam a sua graça aos outros. Você receberá recompensa por ser perseguido, por mostrar Cristo Jesus ao próximo, por incomodar as trevas por aquilo que você é na pessoa do Senhor Jesus. Amém? E assim nós terminamos essa primeira parte. Vamos então agora falar da segunda parte aqui, aonde na Nova Almeida Atualizada o texto fala sal e luz. E vamos ler então do versículo 13 até o 16. E olha só o que diz aqui o texto bíblico. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim,
brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz de Cristo que brilha em você não é para trazer glórias para você, mas é para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Amém? E aí nós vimos aqui que o Senhor vai trazer essas comparações, dizendo que os seus seguidores devem representar, executar, ter boas ações diante da terra, neste mundo. Por quê? Porque sendo assim, você oferecerá, exercerá um profundo impacto sobre as pessoas que acabam te observando e cercando o reino de Deus. Daí o apelo então do Senhor Jesus dizendo para nós, olha, não façam nada que possa colocar em risco esse impacto positivo do reino de Deus. Interessante que, lendo esse texto, eu me lembro de uma frase dita por Billy Graham, em que ele fala, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermãos que o mundo está prestando atenção. As pessoas, muitas das vezes, são evangelizadas pelo teu testemunho, por aquilo que você faz, por aquilo que você é. E aí, quando o Senhor Jesus fala que vocês são o sal da terra, olha que coisa interessante, ele usa plural. Ele fala, vós sois, né? E com isso ele aponta para o corpo coletivo de cristãos. E disso, querido, nós podemos compreender-se que nós, enquanto corpo de Cristo, vamos dizer a igreja do Senhor Jesus, somos o sal da terra. A força influenciadora da igreja está, queridos, na sua coletividade. Observem também que a fala do Senhor Jesus nos coloca numa condição de sermos. E não é uma opção. Vocês podem ser o sal ou não. Não, vocês são o sal da terra. E Jesus diz que o sal, queridos, ele pode deteriorar. E quando isso acontece, não serve para mais nada. Perdeu o seu propósito. Na verdade, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. E como que o sal pode vir a perder o seu sabor? Bom, ele pode vir a perder o seu sabor por um processo de adulteração, por um processo de contaminação ou por um processo de infiltração. Ele pode vir a perder o sabor em razão de substâncias estranhas que são agregadas a ele. E quando nós olhamos para isso e fazemos uma reflexão com a igreja de Cristo, agora, você aí pode estar pensando, quantas denominações você conhece que tem agregado à sua doutrina, tem infiltrado neste sal coisas que não pertencem ao evangelho, mudando o verdadeiro evangelho para agradar o ouvido de algumas pessoas que não querem abandonar o seu pecado. Perderam o verdadeiro sabor do sal que o Senhor Jesus disse que nós somos. Mas tudo isso é bíblico. O apóstolo Paulo falou que no final dos tempos, muitas pessoas procurariam falsos mestres, a fim de ouvir pregações conforme os desejos de seus corações. E fariam isso porque não suportariam a sã doutrina. Agora você, como um cristão que é um estudioso da palavra de Deus, tem que sempre submeter a sua igreja, a doutrina que ela segue, aquilo que ela acredita, à palavra, para ver se ela não perdeu o sabor enquanto sal. E por que o Senhor Jesus utilizou o sal como exemplo? Porque na época do Senhor Jesus, o sal tinha alguns significados. Por exemplo, um deles, o sal era algo extremamente valioso. Na época do Senhor Jesus, o sal ele era utilizado como moeda de compra e venda. Os romanos, por exemplo, eles compravam seus condimentos e pagavam com sal. Inclusive é por isso que surgiu daí a palavra salário. Olha que interessante. Uma outra importância, né, para que o Senhor tenha usado o sal é porque o sal também dá sabor. O sal ele simboliza o sabor.
Ele é quem dá sabor à comida. Você já comeu aquelas comidas sem sal, insípida? Nossa, é ruim demais. Então o sal é ele que dá temperança. Sal demais atrapalha, mas falta de sal também é ruim. O sal tem que ser na medida certa. E nós, como cristãos, somos o sal para o mundo. A igreja de Cristo Jesus é o sal para o mundo. É a igreja que tem que dar sabor e não o mundo contaminar a igreja. Olha aí que importante. Um outro significado é que o sal também significa pureza. O sal ele é extraído, queridos, da água do mar e por isso ele é puro na sua essência. Hoje que o processo é industrializado, que se adiciona algumas coisas, mas na época do Senhor Jesus era do jeito que se extraía do mar. Então, a santidade, queridos, ela marca a verdadeira igreja de Deus na terra. Um outro significado que o Senhor Jesus trazia para o sal também, fazendo as pessoas refletirem, é que o sal era simbolismo de compromisso, tinha um significado de compromisso. Quando nós olhamos para as ofertas do Antigo Testamento, nos cultos, de ofertas do Antigo Testamento, cada sacrifício ele era acompanhado de um pouco de sal. E esse sal ele tinha dois propósitos didáticos. O primeiro era o compromisso e o segundo a pureza. E a igreja é o povo da aliança que está comprometida com o Senhor e tem que se manter pura. Amém? E por fim, queridos, o sal ele também era usado e ainda é, em alguns processos para a conservação, para a preservação. O sal impedia o processo de putrefação dos alimentos. E hoje, queridos, a igreja ela exerce uma influência positiva na sociedade, impedindo a deteriorização moral. Vocês já imaginaram o que seria deste mundo sem a igreja? Sem o contraponto dos cristãos diante a tanta imoralidade que parece que só vive em escalada, subindo, cada dia pior, cada dia mais imoral, cada dia se aprovando leis e códigos, quebrando os conceitos morais dito pela lei do Senhor? Pois é. Por outro lado, em contraponto a isso que a sociedade vai fazendo, nós estamos trabalhando no sentido oposto a tudo isso. Na segunda parte do que nós vemos, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mais uma vez aqui o Senhor também traz a questão da coletividade, a ideia da coletividade, ao usar novamente o termo vós sois. A igreja é a luz do mundo, tal como as luzes de uma cidade construída sobre um monte. Ora, se o sal ele tem uma função oculta, a luz, por sua vez, ela deve brilhar de maneira aberta e publicamente, sendo impossível esconder uma luz. Não se pode esconder essa luz. Assim como um cristão, queridos, não pode viver escondido. A missão da luz é brilhar. Nós devemos, como igreja do Senhor Jesus, resplandecer a luz pela pregação da palavra e pela nossa conduta correta. E quando nós pensamos em luz, muitos símbolos nós podemos tirar dessa mensagem. A luz ela pode simbolizar aí uma direção, ela pode simbolizar a revelação, o conhecimento, mas sobre ela nós precisamos aprender aqui 3 lições importantes. Somos luz, queridos, por causa do Senhor Jesus. Você não brilha, querido, por si. A luz que brilha em você é a luz do Senhor Jesus. Todo cristão verdadeiro reflete a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Somos luz para gerar vida, ou então para proclamar Jesus. Testemunhar ou viver o Evangelho é uma necessidade, meus irmãos. Nós precisamos viver o Evangelho e precisamos falar de Jesus. Às vezes você não tem o dom de falar, mas através do seu testemunho você vai levar pessoas para Jesus. Somos luz com a finalidade de glorificar ao Senhor. Robert Murray disse que o crente é aquele cuja vida leva outros a crerem com mais facilidade. Portanto, pergunta retórica para sua reflexão. Não é pregação, é um estudo, mas só para você pensar um pouco aqui. No seu ambiente de trabalho, onde você vive, na sua escola, quando as pessoas olham para você, eles têm visto a luz de Cristo brilhar em você?
Ou você é aquele tipo de cristão oculto, que se você não abrir a boca para dizer que é crente, ninguém saberá, até porque as suas atitudes não condizem com a atitude de um cristão. Pense sobre isso. Terminamos aqui então a segunda parte do nosso estudo. Vamos então ao texto da terceira parte, que está entre os versos 17 ao 20. E aí nós vamos ver aqui o ensino a respeito da lei. O que Jesus falou sobre a relação entre ele e a lei. Olha o texto bíblico. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Pesado, hein? Mas é interessante. Vamos compreender isso. Queridos, Jesus nesse texto nos ensina qual é a sua relação com a lei de Deus. A lei, para quem não conhece, né, para aquelas pessoas que estão acompanhando o estudo do Evangelho, mas não conhecem o contexto do Antigo Testamento, trata-se aqui das ordenanças que Deus deu a Moisés para serem seguidas pelo povo de Israel e que você pode ler depois a partir de Êxodo capítulo 20. E essas leis elas tinham o propósito de tornar a nação de Israel uma nação separada das demais, diferente, um código de conduta, um código de vida para que eles pudessem viver na terra e se relacionar com Deus. E a lei, basicamente, ela se divide em leis morais e leis cerimoniais. É muito interessante porque algumas pessoas costumam dizer que nós estamos na era da graça e, portanto, as leis não importam mais. Só que não é assim. Nós acabamos de ler, Jesus disse, eu não vim para revogar a lei. E até que tudo não aconteça, tudo aquilo que está na lei tem que ser cumprido. Portanto, como a lei se divide em códigos morais e cerimoniais, os códigos cerimoniais se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. Tanto é que nós não fazemos mais sacrifícios de animais como eram feitos. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito. E nele todos os pecados daqueles que nele crê são perdoados. Então, toda a questão cerimonial se cumpriu nele. Mas o código moral, ele está vigente. O não matarás, não adulterarás, não desejarás e cobiçarás a mulher do próximo, não lançarás falso testemunho, respeitar pai e mãe, tudo isso está vigente. Então não foi revogado. E o Senhor Jesus acabou de dizer, eu não vim aqui para revogar a lei. Né? Agora, ele se refere a todo o compêndio da lei, não somente a Êxodo 20, mas a tudo aquilo que foi dado como procedimento para que o povo viesse a cumprir. Só que, como eu disse para vocês, algumas pessoas confundem isso quando dizem que nós vivemos hoje sobre a graça. Sim, vivemos sobre a graça, mas nós não devemos revogar a lei. E como que nós conseguimos compreender essa relação entre as duas? Bom, a lei e a graça são duas maneiras, queridos, de se interpretar e viver a fé cristã. Jesus nos trouxe a graça. E é uma graça imerecida, que é recebida por meio da fé salvadora. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 5, nos versos 20 e 21. A lei veio para aumentar a ofensa. Ou seja, a lei veio para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Agora, a Bíblia nos ensina lá em Romanos que aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a lei, ela mostra os nossos defeitos, mas a graça nos justifica diante de Deus. Diferenças que existem, então, entre essas duas, a lei e a graça. Primeiro,
a sua manifestação. A lei, por exemplo, ela foi dada por Moisés e a graça veio por meio de Cristo Jesus. Com relação ao conteúdo, a lei ela exige obediência, mas ela é impotente para nos ajudar a guardá-la. Enquanto a graça, queridos, ela já é um dom de Deus que vai nos capacitar a obedecer à lei. Existe uma outra diferença com relação às promessas que elas fazem. A lei, por exemplo, ela determina: faça e você viverá. A graça, ela já nos presenteia com a salvação para aqueles que não podem fazer nada para se salvar. E a última diferença que eu acho importante comentar é quanto ao propósito, queridos. A lei, ela revela a doença do pecado. Ela nos expõe aquilo que nós fazemos no dia a dia que contraria o desejo do Senhor, enquanto a graça oferece o remédio para o perdão. Amém? E Jesus disse então: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E sobre essa fala de Jesus é importante nós aqui entendermos 4 aspectos. Olha o que ele diz: não penseis, ou seja, não pensem, ó fariseus, não pense que eu estou aqui para quebrar a lei e os profetas. Não. Vocês que são meus discípulos, também não pensem que eu vim aqui para anular a antiga lei e formular uma lei nova. Ou então vocês aqui que estão me ouvindo, a multidão, não pensem que eu vim aqui para estabelecer uma nova ordem mundial. Não, 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 não. Eu não vim aqui para revogar. Jesus deixa claro que ele não veio para revogar, ele não veio para anular, ele não veio para destruir a lei do Antigo Testamento. Ele também diz que a lei compreende todo o conjunto de ordenanças que Deus deu. Ele não falou uma lei específica, mas ele falou a lei. E aí ele se refere a todo aquele compêndio de ordenamento que Deus deixou. E ele fala: eu vim para cumprir. E a palavra cumprir, do original plerosai, significa encher ou então tornar plena. Queridos, Jesus cumpriu a lei e nele se cumpriu a revelação divina do Antigo Testamento. Como eu disse, lei cerimonial se cumpriu no Senhor Jesus. Lei moral, ele cumpriu e deseja que nós, pela graça, continuemos cumprindo. Jesus afirma a eternidade da lei. No verso 18, ele diz a permanência da lei de Deus. E o prazo da validade, quanto que é? Até que o mundo venha a se acabar pelo fogo. Como diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Portanto, a palavra é permanente, queridos. Ela não se acabou. O seu valor e a autoridade, ela transcende o tempo e a cultura. Não importa se nós estamos no Brasil, Estados Unidos, Nova Zelândia, aonde quer que você estiver, não importa. A lei é a mesma. A sua validade, ela é atemporal. E ela está dentro deste livro, que para nós é infalível. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é isenta de erros nos seus textos originais. Às vezes uma versão ou outra, um tradutor ali pode cometer um equívoco, mas se você for aos textos originais, ela não se contradiz. Ela é perfeita, ela é completa, ela é eficaz e poderosa na sua operação de salvar. A autoridade suprema nas questões de fé, de comportamento humano, independente da cultura. Ela é a palavra revelada de Deus. Jesus veio para observar e ensinar a lei de Deus. No verso 19, ele nos fala da obediência à palavra. Desta fala de Jesus, queridos, é importante nós destacarmos 3 observações. Ele fala ali que há mandamentos maiores e mandamentos menores. Jesus falou em Marcos 12, do verso 30 ao 31, sobre os maiores, os primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então existe uma escala nesses mandamentos. Esses 2 são os maiores. Agora, os mandamentos todos devem ser observados e ser ensinados. A obediência por parte daqueles que decidem seguir ao Senhor Jesus é o segredo, queridos, para todo o reino de Deus. A obediência, ela será recompensada no reino de Deus, como nós vimos. Quem mais obedece, mais Deus o usa e o abençoa. E por fim, Jesus revela também o propósito da lei. E ele fala que o propósito da lei é nos levar à graça de Deus. No verso 20 nós podemos ver que Jesus fala sobre isso.
Ele fala, se a justiça dos fariseus, né, que era uma justiça própria, uma justiça que eles entendiam da forma deles, eles se achavam bons, perfeitos para cumprirem a lei segundo os seus entendimentos. E o Senhor fala, se a sua justiça não for em muito, né, maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. E de que justiça ele está falando? Ele está revelando que a lei foi dada, queridos, não para nós sermos bons como os fariseus pensavam que eram, mas para nos revelar o quanto nós somos pecadores. Olha lá para Gálatas 3, verso 24. E aí nós vamos ver que a única justiça que é capaz de exceder os escribas e os fariseus é a justiça do Senhor Jesus. Ele cumpriu a lei e morreu em nosso lugar. E nós somos declarados justos e perdoados por Deus por causa da justiça de Cristo Jesus. Amém? Bom, eu quero, caminhando para o fim aqui, trazer para você algumas reflexões, algumas aplicações práticas desse texto para a nossa vida. Reputação é aquilo que os outros dizem a seu respeito. Caráter é aquilo que Deus sabe de você. As bem-aventuranças, queridos, ensinadas por Jesus, descrevem o caráter de um cristão, ou aquilo que ele deve procurar ser. O cristão, ele precisa ser antes de fazer. Lembrando sempre que sal e luz significam influência. A igreja está no mundo para influenciá-lo, e não o contrário. O poder dessa influência, queridos, está na diferença. É muito interessante porque tem uma história que diz que um missionário, Peter Milne, que trabalhou alguns anos nas pequenas Ilhas Novas Hébridas, no arquipélago da costa oeste da Escócia, quando ele morreu, um retrato dele foi pendurado numa parede da igreja, lá da congregação. E nesse retrato, embaixo, tinha um quadro com alguns dizeres. E esses dizeres diziam o seguinte: quando ele chegou, não havia luz, mas quando ele morreu, não houve mais trevas. O que você tem feito para influenciar o mundo como sal e luz? Sobre a lei, Martim Lutero disse que a lei ela descobre a doença, enquanto a graça, o evangelho, dá o remédio. Sobre isso, ainda Agostinho diz que a lei é dada para que a graça possa ser exigida. A graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. Perguntas retóricas para você refletir sobre isso. Você, como um cristão, você se sente diferente dos não cristãos? Em quais aspectos? Você se esforça a cada dia para ser uma pessoa melhor? Senhor, me ajude, não quero pecar tanto quanto ontem. Espírito Santo, me dê forças para resistir às tentações. Você, como cristão, é capaz de influenciar positivamente o meio aonde você está inserido? Ou você é influenciado pelos amigos, pelas pessoas com quem você se relaciona? A igreja que você tem frequentado, ela tem feito a diferença na comunidade em que ela está inserida? E por fim, você acredita que hoje em dia ser sal e luz da terra é possível? Olha, está cada vez mais difícil, mas nós não podemos perder a esperança e as forças de continuarmos sendo sempre aquilo que o Senhor Jesus nos disse que devemos ser. Amém? Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Espero que realmente esse estudo bíblico possa, mais do que conhecimento, ter proporcionado a você crescimento espiritual. Se Deus quiser, na próxima videoaula nós continuaremos o Sermão do Monte falando a partir do versículo 21, então, até o final, ao verso 48. Te espero lá e que Deus abençoe sua vida grandemente.